programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer. Professor Arioto Sidor, ele é figura relevante no magistério cearense, reeleito em sucessivos mandatos e o atual presidente da Associação dos Professores de Ensino Superior do Ceará, PESC, que é sobre a PESC, e que eu gostaria de começar a nossa conversa, professor. A PESC está fazendo 60 anos? 50 anos? Eu queria que o senhor... O que é a PESC, quando foi que ela surgiu e como começou? Por quê? Jonas, com você, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade que você está nos dando de divulgar a PESC, de falar sobre a PESC no seu cinquentenário, no seu jubileu de ouro. Então, a PESC surgiu da seguinte maneira. O professor Luiz Cruz de Vasconcelos, meu ex-professor de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade Federal, ele, após já estava no início do nascedor da célebre Revolução de 64. A Revolução foi 31 de março. E no dia 8 de maio, antes o professor Luiz Cruz chega e traz as ideias de associativismo, de maneira como os professores da época, os jovens professores da época, das universidades federais, das universidades, das faculdades isoladas, etc., podiam se congregar numa associação. Creio eu, não sei, se o objetivo era se opor àquelas medidas anticonstitucionais, ditatoriais da época, da célebre Revolução de 64. Então eu não sei, porque eu não vivi, não presenciei o nascedor da PESC, os primeiros dias da PESC. Contudo, eu penso que o associativismo na época, o congregar esses jovens professores, era praticamente para se insurgir contra determinados princípios ditatoriais da época. Então, o professor Luiz Cruz de Vasconcelos trouxe a ideia. E, à época, o reitor era o professor Martins Filho. E o professor Martins Filho, que foi o primeiro reitor da Universidade Federal do Ceará, ele deu todo o apoio para formar, para que eles, na época, pudessem formar a APESC, a Associação dos Professores do Ensino Superior do Ceará. Então, inclusive, cedeu a sede na rua 24 de maio, 1230, sede esta que hoje ainda estamos, há 50 anos. Então, a APESC surgiu disso e o primeiro presidente, doutor Aderbal Nunes Freire, que também foi meu professor de Direito de Trabalho na Universidade Federal, lá na Faculdade de Direito. Então, começaram e sempre se reuniam na PESC, trocavam ideias, e daí surgiu isto, fomentando a cultura, o associativismo, a troca de ideias, e talvez até se insurgindo contra aquele estado de coisa de 64, em que, lamentavelmente, nós presenciamos e que esperamos que jamais se repita na história do Brasil. E como foi a sua entrada na PESC? Bom, eu estava já na Faculdade de Filosofia, FAFIS, Faculdade de Filosofia do Ceará, que foi uma faculdade quando o governador Plácido Castelo, ele encampou as faculdades isoladas e fundou a Faculdade de Filosofia do Ceará. E eu já integrava o corpo docente da Faculdade de Filosofia do Ceará. Então, posteriormente, eu fui fazer pós-graduação nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, e retornando, eu passei a frequentar a PESC. E vivenciei, presenciei, acompanhei o trabalho de todos aqueles que me antecederam. Professor Milton Sá, professor Telmo Bessa,
professor José Mário Mamed. Aí eu assumi no primeiro momento a presidência da PESC, porque os presidentes eram todos egressos da Universidade Federal. E eu era da Universidade Estadual do Ceará. Então eu fui procurado pelos alguns colegas da Universidade Estadual que me persuadiram a assumir a presidência, porque estava passando por momentos um tanto quanto difíceis. Então, eu assumi a responsabilidade, passei 8 anos no primeiro mandato, procuramos solidificar ou acompanhar, seguir aqueles ditames, aquela filosofia que foi pregada nos primeiros momentos, divulgando a cultura, inclusive fazendo realizações físicas lá no prédio, fazendo auditórios, etc, etc. Posteriormente, eu me afasto da presidência, porque tinha outras ocupações, e após 8 anos de ausência, fui novamente procurado pelos colegas e retornei para a presidência da PESC, na qual eu já estou no 4º mandato. Professor, a PESC, ela tem, que tipo de recursos ela recebe? E como é que ela consegue se manter? Ô Jonas, todos os associados da PESC pagam uma mensalidade hoje de R$ 70. Essa mensalidade para manter a PESC, manter uma série de serviços que nós prestamos à comunidade, inclusive um serviço social que muito nos honra, que muito nos envaidece, que é o curso APESC. Esse curso APESC foi planejado por mim e nós fizemos praticamente com objetivo social. E a sua grande maioria, não estou dizendo que é só destinado ao pessoal, aos egressos da escola pública, mas a sua grande maioria é formada por alunos egressos de escola pública. E o nosso corpo docente é excelente, é formado de pessoas que têm tarimba, que têm vivência universitária, e muitos colegas nossos, professores da universidade. Então nós conseguimos elevar o nível. Olha que nós recebemos alunos de escola pública, e em um ano, os cursos pré-vestibulares, em 6 meses é o curso intensivo, em um ano é o curso extensivo. Então nós conseguimos colocar nas universidades públicas mais de 100 ou quase 200 alunos egressos de escola pública. Nosso índice de aprovação no curso pré-vestibular, nos vestibulares, chega mais ou menos a 70% dos alunos que nós mandamos para os vestibulares. Então, significa dizer que de cada 10 alunos, 10 candidatos, a gente aprova 7, que é um índice fenomenal. E se nós fôssemos uma escola empresa, nós estaríamos estampando nas folhas dos jornais, primeiro lugar e não sei o que e tal, tantos alunos, 70% de aprovação, etc. Mas o nosso objetivo é outro. É um objetivo filantrópico, é um objetivo para servir, é o social que a PESC emprega. Então, nós temos essa arrecadação. Agora, nós oferecemos também serviços outros, como a odontologia, que também nos orgulha sobremodo. Na odontologia, nós temos 7 excelentes profissionais de várias especialidades. Mas são lá na PESC? Lá na própria PESC. Nós temos o serviço odontológico. E, pasme, há um adicional de 70%, de R$ 70, em que o associado paga para se beneficiar da odontologia, além de ser sócio,
da odontologia, ele e mais 5 dependentes. E lá nós fazemos, na odontologia, nós fazemos todo tipo, inclusive prótese, fazemos periodontia, que é um trabalho caríssimo, fazemos endodontia, que é um trabalho de canal. Então, tudo isso está inserido nos R$70 que o associado paga para fazer jus ao serviço de odontologia. E tem uma farmácia Além do também. mais, na farmácia, em razão da grande concorrência, nós não tivemos oportunidade, não tivemos mais meios de manter a farmácia. Nós temos o serviço de fisioterapia. Então, o associado que necessitar do serviço de fisioterapia, nós mandamos o nosso fisioterapeuta em casa para fazer o trabalho, sem ônus nenhum. Temos o serviço de fonoaudiologia, temos a nossa fonoaudióloga, que dá aos professores aquela assistência. Temos outros serviços, outros convênios que nós firmamos. Temos o auxílio funeral. Jonas, isso é interessante. Só no ano passado, nós pagamos quase 30 auxílios funerais. Significa dizer que 30 colegas nossos faleceram. E as viúvas recebem, no momento, apresentando o atestado de óbito e requerendo, estando em dia com a PESC, e tendo colocado o decujus, para não dizer o finado, tendo colocado o nome das pessoas para as quais ele, por ocasião de sua morte, desejaria que recebesse em ordem 1, 2 e 3, então ela recebe R$3.000 para ajuda das despesas de funeral do professor. Então, se você imagine só, ele paga R$70. Quando morre, a viúva recebe R$3.000. Quantos R$70 há em R$3.000? Bom, outros serviços também nós temos. Nós fomentamos existe uma a coisa cultura parecida, lá. Pois é, e existe uma instituição parecida com a PESC no Brasil, professor? A PESC mesmo, eu acho que nós somos os pioneiros e estamos sós, como associação, porque nós não somos sindicato, somos uma associação de sem fins professores. lucrativos. Não, porque os professores de ensino superior, nós temos sindicato ADUFSE, que é o Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, temos o SINDESP, que é o Sindicato dos Docentes das Escolas, SINDESP, Escolas Públicas Superiores do Estado do Ceará, que é o S, UVA e URCA, e temos o sindicato da Unifor. Então, sindicato. Agora, a PESC congrega professores de todas essas universidades. A PESC tem uma abrangência muito grande. Ela tem quantos associados hoje? Aproximadamente 1.500 associados. Como é que ele se reúne, professor? E tem uma... O momento áureo da PESC é exatamente do dia do professor. Aquela festa Naquela participamos nós todos tivemos os a anos. honra de vê-lo lá participando da festa, e que todo ano você está lá. Então, a PESC, no dia do professor, ela oferece à comunidade universitária essa grande festa, na qual ela outorga o troféu Coruja da PESC a determinadas personalidades que se destacaram no plano social, econômico, educacional, filantrópico, etc. Então, nós outorgamos 4 corujas da PESC. 4. Esse é o nosso grande troféu. E você sabe perfeitamente que quando um professor passa 40 anos, 30 e tantos anos na docência, e quando ele já atinge os 70 anos, aí ele é automaticamente expulso do quadro de magistério.
é o que nós Tá começando a vulgarmente aprender, chamamos né? expulsória. Exato. Entendeu? É igual Não no é Supremo. compulsória. Igual ao É Supremo. como no Supremo. É expulsória. Então, esses professores que passaram toda a sua vida, dedicaram toda a sua mocidade e estudaram e prepararam tanta gente, tantos magistrados, tantos médicos, então esses professores saem das universidades e das faculdades e não recebem nenhum cartãozinho de dizer obrigado pelo que você fez, passe bem, etc. Então, a PESC escolhe anualmente 10 companheiros para representando a comunidade, a coletividade dos aposentados, ela outorga o título de diploma de honra ao mérito por relevantes serviços prestados à educação. Então, 10 colegas nossos recebem este diploma representando a coletividade dos aposentados. Então, isso é um reconhecimento que nós fazemos e que eles ficam muito agradecidos. Pô, professor, eu me lembro do Peter Drucker sempre, né? E que aos 92 anos ele disse, e agora o que é que eu vou fazer do restante de 50 anos de minha vida? E quais são os planos da APESC para os próximos 50 anos? Jonas, como eu acabei um dia falando para você, ainda faço o plano em decênio, né? Meus planos em 10 anos. Mas, nesses 10 próximos anos, se eu atingi-los, né? Eu pretendo produzir, como escrevi já o 4º livro que eu estou lançando agora, então eu pretendo dedicar minha vida à cultura, ao ensino, à pesquisa. É isso que eu estou pretendendo. Mas se os meus companheiros ainda me quiserem na presidência da PESC, e como eu digo sempre, se as minhas pernas me conduzirem, meu cérebro funcionar plenamente, pode ter certeza que lá estarei, dando todo o meu vigor, toda a minha capacidade, toda a minha experiência para colocar a PESC no lugar de destaque que ela merece no cenário educacional do Estado. Pois é, você me deu uma deixa agora muito boa para a gente poder falar um pouco desse novo livro que você vai lançar agora, né? Que é Elementos de Direito Romano. Eu queria mostrar aqui, por favor, o livro do professor. Eu queria que você falasse, rapaz, por que direito romano, professor? Será que direito romano ainda tem futuro? Porque quando eu me lembro de Roma, eu me lembro lá do Império Romano. Antes do Império, a Roma era uma república e deixou a república, né, para se transformar em império. E essas leis do Império Romano, ela tem algum sentido hoje na nossa lei moderna, que o mundo muda, as coisas são diferentes, as pessoas pensam diferente. O direito romano ainda cabe hoje no século XXI? Que cabe. Me conte aí. Direito romano é uma das cadeiras mais importantes do currículo do curso de Direito. Basta que eu lhe diga que o direito romano, se você estudar o direito romano no tempo, você, stricto sensu, em sentido restrito, vai desde Rômulo, seu fundador, até a morte de Justiniano. Isso. São 13 séculos de produção de direito. E se você estudar o direito romano lato sensu, no sentido amplo, vai de Rômulo até o Código de Napoleão em 1804. São 26 séculos. Então, durante todos esses 26 séculos, ninguém tinha direito, ninguém codificava nada. O direito romano é que dominava, né? Basta que eu lhe diga que Justiniano, o grande imperador, quando o Império Romano já estava dividido em Império do Ocidente, Império do Oriente, Império do Ocidente, capital Roma, Império do Oriente, capital Constantinopla, na Turquia, né? Então, o direito romano, Justiniano, juntou todos os seus juristas, os juristas mais importantes, como Paulo, como o Piano, como o Triboniano, como outros. Então, ele disse, eu quero
um códex, um código, junção de todas as leis escritas e não escritas, e para que se forme um código para que a gente possa normatizar o direito romano, o direito. Então, fez-se o que se chama o célebre Corpus Juris Civilis. Esse Corpus Juris Civilis é formado de 6 livros. E o mais importante dos livros é o que se chama digesto. Esse digesto, que foi escrito em latim e em grego, eu tenho a honra de ter uma edição de 1853, preste bem atenção, ainda tem esse livro todo em latim. Então, esse digesto serviu de orientação, serviu de fonte para todas as legislações da época. Todas as legislações da época. Não só quando Napoleão disse, basta de direito romano, eu quero agora o Código Francês. Aí reuniu os juristas franceses e disse, eu quero o Código Francês. Aí surgiu o Código de 1804, chamado também Código de Napoleão. Então, depois do Código de Napoleão, veio a febre de códigos. E todos os países queriam seu código. Foi quando a Alemanha, a Itália, a França, tal, Romênia. Então foi uma febre de código, todos os países. Agora, onde eles foram buscar a fonte? Onde eles foram buscar a rima? No direito romano. Em a nossa República, 1889, nos primeiros anos da nossa República, em 1900, o ministro da Justiça, Epitácio Pessoa, procurou um conterrâneo nosso, chamado Clóvis Bevilacqua, e deu a ele uma missão honrosa, missão notável. Clóvis, quero que você prepare o anteprojeto do Código Civil Brasileiro. Aí o doutor Clóvis começou a estudar, já era tido como grande jurista, aos 44 anos. Mergulhou no direito romano e surgiu essa pérola que se chamou, em 1914, quando foi promulgado, 1916 foi promulgado, apesar do doutor Rui Barbosa, que foi o grande algoz do doutor Clóvis Bevilacqua. Rui Barbosa, talvez pelo fato de não ter sido escolhido, porque ele se julgava o maior jurista do continente. É verdade. Então ele começou a sacar contra o doutor Clóvis Bevilacqua uma série de críticas não procedentes, mas o Clóvis, depois de 2 anos de estudo, de preparo, ele apresentou o anteprojeto do Código Civil, que foi promulgado só em 1916 pelo Senado brasileiro. Mas onde foi que o doutor Clóvis foi buscar a fonte? No direito romano. Por isso é que o nosso Código Civil e os nossos alunos hoje, quando eu estou dando aula de direito romano, eles dizem, professor, mas isso aqui é nosso? Eu digo, é. Por quê? A gente copia o que é certo, copia porque os romanos, enquanto os gregos se notabilizaram na filosofia, os romanos se notabilizaram nas ciências jurídicas, né? Então, fizeram o perfeito. O direito romano é perfeito. Basta que eu lhe diga que na lei das 12 tábuas, que é o século VI antes de Cristo, já se falava, sabe em quê? Em condomínio, da mesma maneira como hoje nós falamos. Já falava em tutela e curatela, da mesma maneira como nós falamos hoje. Então, muita lei das 12 tábuas, imagine. Uhum. E quando foi no século VI depois, aperfeiçoaram todo esse direito e lançaram o Corpus Juris Civilis, que hoje é tido e havido como a obra-prima da literatura jurídica universal. Ô, professor, mas como é
e que o direito romano evolui tanto e para acompanhar a modernidade. Estou dizendo por isso para lembrar, e, por exemplo, hoje, qual é a instituição da família hoje, por exemplo? Aí tem a família casada, homem com homem, mulher com mulher. Rapaz, é uma confusão danada. O direito romano previu isso? Não. O direito romano, quando fala em matrimônio, ele diz, é a conjunção. Vir et femina, homem e mulher. Com o objetivo de procriar e educar os seus filhos. O objetivo do matrimônio era esse, procriar. Mas isso muito não é muito bem. Antigo, é muito Aí, antes do Império bem. Romano, isso? Agora, os códigos da época, cada ano sabe que o direito é dinâmico. Isso, é por isso. O direito é dinâmico. Claro. Então, o que hoje é lei, amanhã pode deixar de ser. Claro. Porque a lei vem após o costume. Não é? A lei é após o costume. O que é a lei? A lei normatiza um costume. Então, no caso aí, o que hoje disse da seguinte maneira, tal, porque o casamento... Então, pode passar a ser lei, porque, diga-se de passagem, Rondas, é um absurdo. Permita-me que eu externe aqui a minha maneira de pensar. Eu acho que casamento é vir et femina, é homem e mulher. Homossexualismo pode ser, no máximo, união estável. E respeito plenamente. Mas eu não aceito dizer casamento de homem com homem, mulher com mulher. A semana passada, um juiz autorizou um casamento de 2 mulheres e um homem, né? Você está sabendo. Agora, justificativa do casal que foi pedir o juiz. Por isso que o juiz aceitou. Porque depois que termina de fazer sexo, o homem dorme e a mulher não tem com quem conversar. Então a mulher aceitou que ela, certo? Casasse com os dois, porque quando terminasse lá o sexo... Isso onde? Aqui no Brasil, lá no Sul, foi aceito isso aí essa semana passada. Pelo amor de Deus. Que é para elas ficarem conversando, que mulher gosta de conversar e o cara dorme, né, professor? Mas me diga uma coisa, professor, me diga uma coisa, por que é que o latim, entende, foi tão desprezado nesses últimos anos e dentro, inclusive, do direito? Por que olha, é que ninguém muitas estuda vezes mais latim, nós difundiu-se a ideia de que o latim é uma língua morta. E como é que pode ser morta? Discordo terminantemente. Olha, não é porque eu seja professor de latim. Claro. Aliás, eu me orgulho de ser professor de latim, não só no Seminário da Prainha, onde eu estudei, 6 anos interno, como aqui na Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, que eu tenho a honra de ser professor de latim e de direito romano. E esse livro de direito romano, você vai... Então, esse livro de direito romano, que eu deverei lançar no fim do mês, é exatamente resultado do trabalho que eu tenho feito aqui na faculdade, na FGF. Trabalho com os alunos, trabalho de pesquisa, trabalho das minhas aulas, as minhas apostilas. Eu procuro condensar tudo neste livro. É o que eu chamo prolegúmena. É a introdução, coisas elementares do direito romano. E esse livro tem uma importância porque eu divido em 3 partes. Primeiramente, o histórico do direito romano, o histórico do Império Romano. Porque, inicialmente, vem a realeza, com Rômulo, que foi o primeiro rei, e termina com Tarquínio Soberbo. Foram 300 anos de realeza. Depois entra a República, né? Com os pretores e os magistrados, que vai até o ano de 27 a.C. Eu pretendo aprender, viu, professor? Viu? 27 vem do século III até o primeiro 27 a.C. Com o primeiro imperador, que foi Augusto. Isso. Aí começou a série dos 12 Césares. César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Tito, Otto, Vitélio, Vespasiano e Domiciano. São os 12 Césares. Os que começaram... O Antônio escreveu um livro sobre isso. Né? Ainda existe começaram o Império Romano. Que o Império Romano tem 2 fases, né? É o dominato, o principado e o dominato. Foi quando houve a ruptura do Império do Oriente, quando o Império
do Oriente, cuja capital é Constantinopla, e Império do Ocidente, capital Roma. Então, o latim sempre esteve presente. Agora, eu repito, por que eu acho que o latim não é língua morta? Primeiro, o latim está vivíssimo na botânica. Com certeza. Na ciência. Toda planta na ciência. Tem o nome em latim. Isso. Para que seja universalmente conhecida. É. Na botânica, enquanto que a física tem seus caracteres em grego, a química tem os seus caracteres em latim. É professor, PB, plum blum, pois chumbo. É, professor, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, certo? Passou tão rápido, isso é uma conversa para a gente, né? Eu me lembrei, você falou de Rui Barbosa, aí eu me lembrei de Rui Barbosa e de Tobias Barreto, né? Que foi também um grande, né? Jurista, grande filósofo. Exatamente, muito filósofo, e uma discussão entre Rui Barbosa e Tobias Barreto, uma discussão, e Rui Barbosa disse que o Tobias Barreto era uma estrela prestes a se apagar. E ele disse, Vossa Excelência, Rui Barbosa, é uma constelação que já chegou ao fim, né? Mas então, só para concluir... Você tem um minuto para você concluir. Só para concluir, eu digo que o latim está vivo. A Igreja Católica, a língua do Vaticano é latim. Toda a correspondência da prelazia, toda a correspondência é em latim. Outra coisa, o latim está vivíssimo no direito romano, no nosso direito. Você vê que todos os aforismos jurídicos, todos os brocardos jurídicos, todas as expressões são todas em latim. Todas em latim. Por isso é que os arrazoados. Você, quando vai fazer um arrazoado, quando vai fazer uma defesa, você não vai dizer, eu me refiro à cláusula em que a gente se obriga a pagar, que os pactos sejam obedecidos. Você não diz isso. Você diz, refiro-me à cláusula pacta sunt servanda. Você usa o termo em latim. In verbis. In verbis, acoia de quem. Verdade. Entendeu? Tudo no direito romano, o latim está presente. No no direito universal, o latim está presente. Então, o latim está vivíssimo. O senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Olha, eu aproveito esse minuto final simplesmente para agradecer. Agradecer a você, meu grande amigo e irmão, a oportunidade que você está nos dando. Agradecer à FGF, esta grande faculdade, da qual eu tenho uma honra de pertencer e estar aqui vivendo os primeiros dias com você. Nós somos os primeiros. Porque nós somos os dois primeiros aqui. Os únicos que ainda tem aqui daquela irremovíveis. Então, eu agradeço, inclusive, ao Zé Liberato Barroso, que é o nosso grande chefe, e ele quer que eu faça o lançamento do livro aqui. E eu disse, eu farei o lançamento do livro aqui. E agradecer a todos aqueles que participaram direto e indiretamente na confecção desse livro. E me lembro agora dos meus professores de Direito Romano, Amorim Sobreira, e do meu grande amigo Agerson Tabosa, que foi meu colega e era professor de Direito Romano. Então, a vocês, telespectadores, que me honraram com a sua audiência e visão, no caso. Claro. Então, eu agradeço e desejo a todos muitas felicidades. Muito obrigado. E mais 50 anos de vida para a pesca. E mais 50 anos de vida para a pesca. Eu agradeço muitíssimo, professor Isidor, aqui a sua participação no programa Destaque especial de hoje, e que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Este programa também está postado na nossa página FGF, www.fgf.edu.br, onde você assiste esse e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.